Pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a transmissão transgeracional. Outros vídeos já expliquei um pouco a diferença da transmissão geracional para transgeracional. A transgeracional que eu vou focar hoje é aquela transmissão de material psíquico que ocorre frente a material traumático. Então, nós temos duas gerações, pelo menos, e entre essas duas gerações há a transmissão de material psíquico de forma traumática. E eu vou explicar depois que eu me apresentar. Eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Esse material que eu vou falar é fundamental para quem quer trabalhar com famílias e casais, tá? Fujam de técnicas, que tá cheia a internet. Busquem compreender como funciona a família e o casal. Esse é o nosso objetivo. Aqui você tem aulas ao vivo, vários professores para te ensinar. Trabalhamos com tríplice chave de leitura, você ainda pode optar por fazer estágio seguido de supervisão e vamos ao conteúdo. Transmissão de material transgeracional. Vou deixar link aqui de outros vídeos para vocês irem compondo o conhecimento de vocês. Vou explicar de uma forma bem simples. Na verdade, eu estou revendo uma aula que eu vou dar, então eu vou trazer um recorte para vocês de um pedacinho que é muito elucidativo em relação ao que a gente encontra na literatura. Primeira coisa que é importante saber: o que é um material traumático transmitido entre gerações? O nome é transmissão transgeracional. O prefixo trans é fácil da gente compreender, porque é o prefixo que fala sobre um atravessamento. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma pedra atravessando um vidro, tá? Ela vai com força quebrar o vidro e chegar no outro local. Então, o trans, ele tem esse sentido aqui, no nosso contexto. Um material que é transmitido de forma transgeracional entre gerações é um material da ordem do, por exemplo, trauma. É um material que nasceu, vamos dizer aqui, e não pôde ser elaborado pela geração oriunda daquele material. E é um evento. O evento não tem jeito da gente apagar. Esse evento, ele vai percorrendo gerações, só que de uma forma não representada, e vai alcançar gerações posteriores de forma diferente entre os elementos da geração posterior. E tem vários elementos em várias gerações. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Vamos falar que houve aqui, né, nesse grupo familiar dessa geração. Não é uma coisa bacana que a gente fica falando. Foi assim, foi assado, quem viu ele, pegou ele, foi fulano de tal. Não é isso, não é assim que funciona, tá? Então, dando exemplo do frequentemente é um evento que ele fica amortecido na narrativa daquela geração que compartilha daquele evento. Então, uma pessoa foi um evento traumático para todo mundo e aquilo amortece num determinado tempo. Passaram-se aí 50 anos, 70 anos, 100 anos. Ok, essa geração que vem depois, elementos dessa geração, claro que vão ficar sabendo que o vô fulano de tal, o tio fulano de tal, tá? Mas
muitas vezes elementos dessa segunda ou terceira geração não ficam sabendo claramente como aquele evento aconteceu. Por quê? Porque esse evento traumático não foi falado, não entrou na ordem do discurso de uma forma clara, não foi, portanto, representado. Essa é uma boa palavra. Então, o evento ele é transmitido porque não existe nada que fica hermeticamente fechado, tá? As coisas são transmitidas. E é transmitido, por exemplo, assim, a geração mais próxima talvez saiba com mais detalhes, mas a segunda geração, né, depois dessa aqui, onde ocorreu o evento traumático, talvez não saiba com tantos detalhes, porque alguém parou de falar, né? Ou aqui no meio, ou aqui, onde foi o evento oriundo. Então, como o discurso, o fato em si, na verdade, é pouco representado, esse fato alcança gerações posteriores, dizem os autores, a literatura, de uma forma bruta, de uma forma fechada, de uma forma, inclusive, traumática, né? De uma forma censurada. A própria família, onde houve o evento traumático, não quer que outras pessoas saibam daquilo, tá? Então, a gente tem esse vetor daqui para cá, que é a família oriunda não quer que outras pessoas saibam, então ela vai falar o mínimo possível e vai seguir como se nada tivesse acontecido. No entanto, existem identificações. Por exemplo, a pessoa que, vamos dizer que ela se chamava Geraldo. Aí a gente tem, eu estou trazendo aqui 2 gerações descendentes. Vamos dizer que a geração dos netos dessa aqui tem uma pessoa que se chama Bernardo Geraldo. Essa nomeação diz respeito a um processo identificatório. Alguém dessa geração do meio, que estava mais próxima dessa primeira geração, talvez mais ligada até à pessoa que cometeu o ato, ela pode ter ficado, sei lá, muito sensibilizada e ter dado nome ao seu filho, né, que no caso é neto aqui do primeiro, em memória, né, aquela pessoa afetiva, né, que fica um buraco na história, deu o nome, o sobrenome, vamos falar um nome composto, é Bernardo Geraldo, né, e isso diz respeito a um processo identificatório. Então, esse aqui vai receber a herança desse aqui? Não, gente, não recebe. Não é porque esse aqui chama Geraldo, esse aqui é Bernardo Geraldo, que esse aqui tem mais chance de cometer um ato. Não existe isso, mas existe processo identificatório. Aí nós vamos falar, pelo medo, essa segunda geração aqui pode temer que a terceira, ou essa pessoa específica, Bernardo Geraldo, ela pode temer que o Bernardo Geraldo venha cometer um ato. E então, essa aqui pode ter atitudes superprotetoras em relação ao Bernardo Geraldo. O que causa nele uma dificuldade no processo de autonomia, uma dificuldade no processo de diferenciação. Então, são outras as vias, né? Mas podem levar o tal Bernardo Geraldo a ser uma pessoa mais frágil. Não que ele vá cometer o ato, mas ele pode ser mais frágil. Ele pode apresentar algum traço mais vulnerável. Vou pelo menos falar isso, entendeu? Mas não é pela nomeação, mas é pela transmissão de afetos que veiculam intergeracionalmente. Então, o que diz a literatura aqui? Vou até ler para vocês. Fragmentos traumáticos podem
atravessar gerações, olha a literatura, e se alojar em algum sujeito na ordem descendente da filiação, transmitindo sua qualidade traumática. Não me pergunta onde está esse parágrafo, porque isso já está numa aula minha, eu não sei onde está esse parágrafo, mas quem estuda aí processo de transmissão transgeracional vai encontrar literatura semelhante ao que eu estou falando. Um fragmento desligado vai atravessar gerações e se alojar em algum sujeito na ordem descendente da filiação, transmitindo sua qualidade traumática. É isso que eu estou falando. Agora, quando esse fragmento desligado vai se alojar em algum sujeito, do jeito que está escrito, parece que é uma pedra, né? Como eu falei, que sai daqui e é lançada para a geração posterior e vai cair na cabeça de um sujeito transmitindo sua qualidade traumática. Não é assim que funciona, tá? Essa história que a gente vê na internet de repetição, quebrar ciclo de repetição, eu tenho que fazer diferente, senão aquilo continua. Não é assim, não tem nada assim determinado que vai acabar com a vida de fulano de tal. Não é assim que funciona. O significado do evento, que é transmitido de geração em geração pela via das identificações, tá? Eu tô dando aqui alguns exemplos para vocês compreenderem. Então, tá, tem uma frase interessante que eu vou trazer para vocês. Essa terceira geração, essa pessoa que leva o sobrenome semelhante, igual à pessoa, pode ser esse o sujeito que vai ficar mais encucado, ou alguém da geração do meio, lembrando, ou, né, com saudosismo daquela pessoa que morreu. E é nesse processo do saudosismo que a história é passada de geração em geração, mais ou menos representada, mais ou menos narrada, mais ou menos simbolizada. Quanto menos a gente fala, quanto mais tabu existe em cima de um determinado tema, pior fica a situação, mais enrijecida fica a situação para quem recebe. Então, quem recebe a informação, não é uma pedrada na cabeça, quem recebe a informação fica sem saber. E sem saber, você cria uma série de fantasias em cima daquilo. Inclusive você, essa pessoa aqui, que leva o mesmo nome no exemplo que eu estou trazendo, tem várias expectativas dessa geração do meio depositadas nessa pessoa. Ah, eu tenho medo que você faça como seu tio. Gente, medo é um balde de expectativa que você joga em cima da pessoa, dela fazer igual. Só que esse balde de expectativa tá pela via do medo, tá pela negativa. Eu tenho medo que você faça como fulano de tal fez. Escutei na nossa clínica escola recentemente. Na família de fulano de tal teve um doente mental. Na família da minha mãe tem outro doente mental. Na nossa família é fulano de tal, tá vendo? Como é que a narrativa da pessoa já passa um encadeamento de teve doente mental, tem doente mental e aqui o doente mental é fulano de tal. Claro, isso está escrito na narrativa, é a força do discurso. Então, para você, como fala assim, impedir que isso aconteça, são novos vínculos que a pessoa depositária daquela enxurrada de expectativa, enxurrada de identificação, precisa fazer. Novos vínculos que acontecem no processo psicoterapêutico, que acontece pela via das ligações afetivas na vida, com amigos, com outras pessoas, com maridos, mulheres, filhos, pela via do afeto, tá?
Temos uma aula aqui onde trabalhamos esse tipo de transmissão. É dessa aula que eu estou tirando essa explicação para dar para vocês. Transmissões traumáticas. E eu trago um filme onde é um filme real. É um filme baseado em história real. Lindíssimo. Não, claro que eu não vou falar o nome, né? Olha a frase para finalizar. Meu vídeo sempre fica longo. Esse elemento transmitido, ele é presente nessa geração como perturbação. Por quê? Por causa das expectativas condensadas nessa pessoa. Presente como perturbação, ausente como representação. Gravem isso. Tá? Então, isso pode ser mudado, essa carga que a pessoa recebe? Pode, através de novos vínculos que ela vá construindo em sua vida. Então, esse material é transmitido dessa forma. Existe, sim, material transmitido entre gerações. Sempre existe. Quanto mais enrijecida a família, pior o prognóstico. Finalizei. Conta para mim se você entendeu, conta para mim as suas dúvidas e conta para mim o que você quer saber.